pega com ela, tá bom? Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês do meu entendimento sobre o capítulo. Esse é o capítulo 4, Espírito e Identidade. Ele é um capítulo comparativo. Ele, o tempo todo ele fala de Chico e Allan Kardec. Ele vai fazendo um paralelo e mostrando coisas em comum entre os dois. E é um capítulo curto e não tem muito como fugir dele, porque é mesmo essa comparação. Então eu achei que poderia ser interessante primeiro falar um pouquinho sobre o Allan Kardec e sobre o Chico. Sobre o Chico a gente já conhece mais, né? Mas o Kardec eu particularmente conhecia muito pouco, e o próprio livro fala que temos poucas informações sobre o Kardec, sobre como ele era pessoalmente, sobre como ele levava a vida, as ações que ele fazia, as filantropias que ele realizava. Realmente existe pouco falando sobre isso na internet. Mas eu trouxe rapidinho, então, um resumão, assim, da vida dele, falando um pouco de antes, inclusive, dele conhecer as reuniões de mesas girantes. Bom, o nome dele é esse aí. Quem quer ler? Quem sabe francês? Aqui, ó. Betinho já leu, deixa eu ver. Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Pronto. Eu leio isso, foi lá em casa. Pronto. Mas só que todo mundo conhecia ele por Allan Kardec. Só que antes ele usava esse nome para escrever os livros dele. Ele nasceu, então, de pais católicos, em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. E ele, então, desde muito cedo, gente, ele apresentou a vocação para estudos e sistematização do aprendizado. Aos 14 anos ele já começou a lecionar, ele ensinava para os colegas já tudo o que ele sabia. Ele falava 6 idiomas. Olha que rapaz cabeçado. Não é? E ele se casou, então, em 1832 com a Amélie Gabrielle Boudet, eu acho que é assim que fala, se não for ela me perdoa. Ele lançou, então, estudos sobre aperfeiçoamento do ensino público, e ele também lançou outras várias obras sobre educação. Ele lecionou, então, desde 1834, e ele era adepto pela luta da democratização do ensino público. E ele também ministrava cursos gratuitos na casa dele, de química, física e também de anatomia. Ele era muito preocupado com a didática. Ele elaborou um manual de aritmética que foi adotado na França durante muitas décadas nas escolas da França como sistema, então, de ensino. Bem, em 55, então, é aqui então que mais interessa para a gente nesse momento, né, falando de espiritismo. Em 1855, ele começou a frequentar as reuniões de mesas girantes. E rapidinho a curiosidade dele, né, que ele era bastante curioso, como todo homem estudioso, né, ele é curioso, a curiosidade é uma característica. E aí, então, ele conheceu a psicografia e já começou a se comunicar com os espíritos. Então, em 1857, no dia 18 de abril, ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos. 3 anos depois, ele lançou, então, a segunda edição, com mais de 1000 perguntas e respostas, né? E aí, então, em 58 também, ele fundou a primeira sociedade espírita regulamentada e constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Bem, e aí então, quando ele começou a escrever livros diferentes do que ele escrevia antes ele escrevia basicamente para a educação. Ele então começou a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, mesmo para diferenciar, né, os trabalhos que ele realizava como pedagogo e o trabalho que ele realizava como espírita, digamos assim. Lembrando que ele criou o neologismo espiritismo. Neologismo, né, quando se junta uma palavra a outra, forma uma outra, uma que significa, e ele fez essa junção. E a outra coisa interessante que eu li também foi que, eu li na internet, que ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque em uma das conversas nas mesas girantes, um espírito ali presente disse para ele: "Eu conheço Allan Kardec", que talvez seria o nome dele de outra vida, e ele acabou adotando então esse pseudônimo. Ele passou os anos finais da vida dele dedicado à divulgação do espiritismo entre os diversos simpatizantes e também defendendo dos opositores, né? Ele usava basicamente a Revista Espírita, que era uma revista lançada mensalmente, e também o Jornal de Estudos Psicológicos. Ele faleceu então em 31 de março de 1869 de um aneurisma, lembrando que ele estava escrevendo um livro nessa época, e no túmulo dele encontramos os dizeres: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Legal, né?
Essa então é rapidamente a vida do Kardec. Essas obras todas, eu não vou ler cada uma, acho que não tem necessidade, todas são que ele lançou antes de 55, de 1855, sempre voltadas para a educação, tá vendo? Manual de exames, plano proposto para melhoria de instrução pública. Ele era um grande lutador para a sistematização ou a divulgação, né, a ampliação da educação pública. Esses então são os livros espíritas que ele lançou após 55, alguns a gente conhece melhor, outros não, né? Esses últimos aqui, o que é o Espiritismo, Instrução Prática, Viagem Espírita, que é de 62, eu penso que são menos conhecidos. E depois que ele faleceu, ainda foi lançado Obras Póstumas, de 1890, O Principiante Espírita e também A Obsessão. Ele escreveu em vida, mas lançou só depois que ele faleceu. E agora o Chico. O Chico vai ser mais curtinho, que a gente conhece melhor o Chico, né? Então, assim mesmo, só para situar um pouco. Francisco Cândido Xavier era o nome dele de batismo. Ele nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910 e faleceu em Uberaba no dia 30 de junho de 2002. Ele era, como todo mundo sabe, médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do Espiritismo. O nome dele de batismo era Francisco de Paula Cândido, mas que era esse nome em homenagem ao santo do dia de seu nascimento. Bem, a bateria acabou? Não, ele vai. Então, o Chico, ele, como todo mundo já conhece, ele ganhou o prêmio, não é? Ele foi indicado 2 vezes o Prêmio Nobel da Paz, ele fez aquele trabalho todo que a gente conhece, não é? O Chico é muito mais próximo da gente, tanto pelo tempo, né, pela época que ele teve aqui conosco na Terra, quanto também porque é brasileiro, né? Uberaba, Uberlândia, Pedro Leopoldo, muito pertinho da gente. Então, nessas coisas que eu escrevi, na verdade é uma breve pesquisa falando sobre essas questões do Chico, falando que ele lançou 450 livros, né, psicografou 450 livros, dizendo ainda que ele sempre doou os direitos autorais desses livros a instituições, doou em cartório esses direitos autorais, não é? Ele nunca foi casado, ele teve trabalhos comuns, ele trabalhou já como tecelão, como datilógrafo, teve um outro trabalho, ele exerceu 3 trabalhos durante a vida dele. E é isso, então, sobre o Chico. Está reiniciando, né? Tá bom. Bom, do Chico era mais ou menos isso mesmo que eu tinha colocado, né? Porque eu não fiquei me estendendo demais, nem citando muita coisa, porque é o que eu falei, a gente já conhece ele de pertinho, né? Vou falar um pouquinho enquanto o nosso amigo computador desenvolve. Que é o seguinte, no capítulo anterior, que foi apresentado pela Estefânia, que fala, o capítulo anterior, interessante que o capítulo anterior tem o nome de Allan Kardec e Chico Xavier, mas nesse capítulo que eu vou apresentar hoje, de fato fala sobre os dois, não é? E o capítulo anterior, então, ele termina falando que todo mundo exaltava a condição intelectual do Kardec, né? E que de fato ele era um gênio, ou melhor definindo, um sábio, né? E que era impossível que ele tivesse realizado a obra que ele realizou sem que fosse um dos maiores humanistas da história, não é? Realmente não há como negar que ele era um grande humanista na história, na nossa história. Será que eu espero ou eu vou falando? Então, o capítulo 4, ele já continua esse diálogo, porque é um diálogo, né, gente? Para quem não está acompanhando desde o começo, esse livro é um diálogo, ele começa, né, logo no comecinho, primeiro é a Domingas falando, contando um pouco, né, de como ela se encontrou no outro plano, e depois já começa o diálogo entre o Odilon, o Inácio e a Domingas. E aí, então, nessa conversa, que eles começam falando sobre uma questão do livro dos Espíritos, logo depois eles já começam essa conversa sobre Chico e Kardec. E aí, então, ela continua nesse diálogo que eu falei antes, que eles estavam falando que Kardec era um grande humanista. E aí, então, Odilon já logo emenda e diz, humanista e humanitário. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui fazer o estudo foi justamente olhar qual era a diferença entre o humanista e o humanitário, né? Que parecem muito próximas as duas coisas, né? E eu olhei, então, procurei o significado e eu entendi que o humanista, eu vou falar com as minhas palavras, já que não tem a cola, né, gente? Eu entendi que o humanista é aquela pessoa que tem um sentimento de valorização pelo ser humano. É aquele que entende que o homem tem importância e valoriza essa condição humana. E o humanitário é aquele que
que executa ações para fazer com que essa valorização do homem realmente aconteça. Então, pelo que eu entendi, o humanista é o sentimento e o humanitário é colocar esse sentimento em prática. Não é? Na verdade, um acaba completando o outro. E aí, então, ele logo já começa contando que Kardec era um homem despojado, que basicamente se preocupava com a educação integral da criatura. Como eu falei ali, desde muito cedo ele começou a dar aula, ele ministrava cursos gratuitos, ele estava sempre preocupado com a instrução do ser humano. E aqui também fala que ao lado da esposa dele, Amélie Gaudet, ele lecionava gratuitamente para as crianças, filhos dos pobres operários de Paris. E que inclusive os seus parcos recursos financeiros eram colocados a serviço do seu idealismo e que logo se esgotaram, né, gente? E que ele vivia então de empréstimo e também com a ajuda da esposa, que também o ajudava financeiramente. Aqui cita também o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, fala ainda da segunda edição. E ele continua então falando sobre essa questão do Kardec sempre socorrer os necessitados, os pais de família desempregados, os doentes. Inclusive aqui também fala sobre a perseguição à doutrina, que acontecia mais fortemente na época, mas até bem pouco tempo também isso ainda aconteceu, né, gente? E a forma que ele tinha para defender essas pessoas que trabalhavam ao lado dele e que sofria esse bullying, vamos falar assim, né? É claro que naquela época se chamava outra coisa, né? Mas hoje em dia a gente já fala bullying. Então, naquela época, o que ele fazia? Primeiro, ele dispensava aquele trabalhador do serviço que ele prestava para ele, né, na fraternidade. E depois, ele sempre lançava um artigo na Revista Espírita. Isso eu vi na internet, que aqui no livro também cita, falando que a forma que ele tinha para defender essas pessoas e também defender o espiritismo era, então, a Revista Espírita que ele tinha lançado. Essa revista saía mensalmente. Ela saiu de 1858, todo mês, até um ano antes dele falecer. Me parece que até no ano que ele faleceu, eu não tenho certeza dessa informação, mas me parece que até no ano que ele faleceu, essa revista continuou sendo lançada, uma vez por mês. Não é? E esse era um meio que Kardec tinha para defender, tanto a doutrina quanto as pessoas que sofriam essa discriminação, digamos assim. E aí, então, ele fala, inclusive, que aspectos ainda desconhecidos da extraordinária personalidade de Kardec, que por vezes nos passa uma imagem de excessiva austeridade, né? Chegou até nós aquela foto dele super séria, né? A gente acaba achando que ele era um homem austero. Na verdade, aqui no livro, ele fala que não, que ele era um homem extremamente humano, que ajudava as pessoas. E aqui, daqui a pouquinho, ele fala, inclusive, do senso de humor do Kardec. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso, que eu também achei curioso, que era uma faceta que eu pensava que essa não existia nele. Ele diz, então, que não podemos confundir firmeza com determinação, firmeza e determinação com falta de generosidade. E é claro, então, que ele diz que para ter feito o que fez em apenas 15 anos de trabalho, que ele trabalhou de 54 a 1869, o professor Rivail teve que se concentrar na obra literária e na propagação da doutrina. E, todavia, em seus manuscritos, muitos deles inéditos, nos deparamos com preces que por escrito ele formulava a Jesus. Então ele fazia as orações dele também por escrito. E aqui, inclusive, ele traz um trecho de uma dessas orações que o Kardec escreveu para Jesus. E inclusive o Inácio diz que faz recordar esse trecho da oração, faz recordar a humildade de Chico Xavier. E aí então o trecho é o seguinte: Senhor, orava emocionado, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, é interessante, até depois o Inácio diz que é impressionante como até alguns termos são os mesmos, parecido muito com os que Chico empregava, e o vocabulário, inclusive, também é muito próximo. Essa questão da humildade, né?
descolocar assim, dessa forma, eu entendo que é só para quem realmente tem muita compreensão da tarefa, da grandeza da tarefa que executa e ao mesmo tempo da pequenez de cada um, né? Ser humilde, eu entendo hoje que precisa de muita evolução, porque não é muito fácil não, né? E aqui Kardec conseguia isso, e Chico também conseguiu isso, demonstrava que parecia que era tão fácil, né, ser assim. E, inclusive, depois o Inácio fala que existem alguns estudos sendo feitos que mostram que a obra mediúnica de Chico Xavier foi construída gramaticalmente e doutrinariamente a partir da língua francesa. E aí, então, ele começa a falar sobre a reencarnação, né, do Kardec. Ele começa a falar então sobre a reencarnação, aqui fala mais um pouco sobre o estilo de linguagem, sobre o vocabulário que é próximo, essa parte eu vou pular, tá, gente? Porque ele vai falando sobre isso algumas vezes. É bom também que vocês ficam curiosos e ler o capítulo, né? Se eu contar tudo, não vale. Então, ele fala novamente do estilo de linguagem, e aí então ele começa a dizer, ele diz uma outra coisa bem legal, que ele fala que ambos recebiam muitas cartas, né? Tanto Kardec quanto Chico. Que nessas cartas, tantas coisas eram pedidas, e entre elas eram pedidas também receitas médicas. E os dois davam receitas médicas. E aí o Inácio, né, muito engraçado, diz o seguinte, que eles eram médiuns recentistas. E nenhum dos dois eram médicos e receitavam, né? Era só pedir que eles receitavam, mandavam uma receitinha para eles. E aí sim, começa a falar sobre a reencarnação. Inclusive, a Lenda me deu um livro que é sobre as cartas do Chico, e a minha tia pegou para ler, ela está assim, André, olha que as receitas, como que é o nome do livro, Lena? Cartas de Chico. Cartas de Chico, aí tá lá as receitas. Você tá falando, E Kardec também já Eu sei. Receita para emagrecer. Fecha a boca, né? Fazer exercício, né? Então, o irmão Bezerra de Menezes também psicografava medicamentos homeopáticos através do Gilson Freire. Tá vendo? Tem um monte de médium recentista, como diria o Inácio. Então ele começa a falar aqui sobre a reencarnação, né? A possível volta de Kardec em Chico Xavier, né? E aí ele fala, ele tentando comprovar isso, fica o Odilon, né, colocando panos quentes e o Inácio afirmando, né, que é característico dos dois, né. E aí então ele coloca um trecho de uma carta que ele escreveu a uma amiga dele, a senhora Gonilan, de 13 de janeiro de 1865, que ele diz, desejais tanto, Kardec diz, desejais tanto estar comigo em minha próxima volta à Terra, que me recomendais incessantemente não me esquecer de vos inscrever. Não sabeis o quanto vos comprometeis, a tarefa será talvez mais rude do que supondes. E ele continua, ser-me-ão necessários companheiros firmes que não recuem diante de nada e eu os manterei na minha retaguarda. Eu li uma outra parte também na internet sobre uma conversa, né, nas reuniões de mesas girantes, que um espírito diz para Kardec o seguinte, que naquela encarnação, naquela época, em 1850 e poucos, a tarefa de Kardec era sistematizar a doutrina, era mostrar que existia um outro mundo e colocar aquilo no papel e passar, na verdade, o conhecimento. Que numa próxima encarnação o papel dele seria de colocar em prática a doutrina. Isso eu encontrei na internet falando sobre isso, que é um pouco disso que está falando aqui também, né? Quando ele diz que a tarefa vai ser mais árdua do que se supõe. E aí agora então ele começa a falar do humor dos dois, tanto de Kardec quanto de Chico, porque ele vai falando várias coisas para tentar aproximar um do outro, para tentar fazer essa ligação que são o mesmo espírito. E aí ele fala sobre o senso de humor, ele coloca de novo o trecho da resposta de uma carta que Kardec estava respondendo a senhora M, e ele então no final da carta ele responde da seguinte forma: perdão, senhora, de toda esta vertigem a qual me levou sem que eu percebesse, não sei que espírito tagarela. Se eu não o fizesse parar, ele diria muito mais. Deve ter escrito uma carta enorme, né? E brincou com essa situação, com essa posição, com esse lugar dele de codificador, né?
E aí ele coloca, então, começa a falar do humor do Chico. Esse a gente já conhece melhor, né? E aí ele coloca uma anedota muito engraçada, foi um fato que aconteceu, mas que Chico mesmo transformou em anedota, que é o seguinte: certa vez, com o olho esquerdo doendo muito, tinha hemorragias nele, começou a chamar pelo doutor Bezerra de Menezes com a seguinte prece: ó Senhor, por favor, me alivie, a dor é tanta que enlouqueço. Tenha caridade, venha em meu auxílio. Não peço ao Senhor como uma pessoa humana, mas como um animal. Sei que não passo de um verme, com um olho doente, quase cego. O Senhor, doutor Bezerra, que ajuda tanta gente, venha me socorrer, que também sou filho de Deus. E Chico continuou orando até o Inácio disse que até para orar o Chico era original, de choradeira. E aí ele continua que ao fim de 5 minutos de prece, o doutor Bezerra então apareceu. E já apareceu dizendo, tem alguma catástrofe, alguma bomba atômica? O que está acontecendo, né? Que ladainha é essa? E aí então o Chico respondeu: não, doutor, é este meu olho. O Senhor que é tão caridoso, começou tudo de novo. O Senhor que é tão caridoso, faça alguma coisa, peça o seu auxílio, não como um ser humano, mas como um animal. Aí o doutor Bezerra de Menezes interrompeu o Chico e disse para ele: mas se você está pedindo auxílio, não como um ser humano, mas como um animal, o que você pensa que eu sou? E aí o Chico respondeu: o Senhor é um veterinário de Deus. Muito bom, né? Só o Chico mesmo. E aí os dois, todo mundo, né, no texto se diverte muito sobre essas questões aí, essa história do humor do Chico. E aí, então eles começam a dizer sobre como que ambos se colocavam como pessoas comuns, né? Como gente normal, como qualquer outra pessoa, como se não tivesse nenhuma missão ou nenhuma visão além, né, do que as pessoas da época, tanto Kardec quanto Chico. Ambos, então, tinham essa questão com a ação, né? Eles traziam a palavra também, né, do Evangelho, do Espiritismo, mas eles também agiam. Eram dois homens que faziam várias coisas pelos outros, né? Além de trabalhar com a doutrina, eles trabalhavam pelo ser humano também. Então, o que ficou para mim desse capítulo, gente, na verdade, eu penso que o mais importante não é saber se Kardec e Chico são o mesmo espírito. Na verdade, eu acho que não é isso que importa. O mais importante é saber que são dois ícones, né? Dois homens muito importantes na nossa história, que cada um a seu tempo e no momento que cabia, trouxe à luz, né, o que precisava trazer para cada um de nós. Kardec, no tempo dele, trouxe o conhecimento, e Chico também trouxe conhecimento, mas Chico trouxe algo a mais, né? Chico trouxe o fazer, né? Como é que é? Aplicar o Evangelho com atitudes, né? E não com fala, né? E não com fala. Então, o que eu acho mais importante é a alegria que eles terminam o capítulo falando sobre isso, né? A alegria do trabalho, a alegria de viver, não é? Por mais difícil, o Chico estava com o olho todo doendo e fez piada nessa hora também, né? Então, assim, essa compreensão que eu acho que é o mais importante. A alegria e o trabalho. Trabalhar sempre e fazer o que está no coração. Claro que não chego nem perto de nenhum dos dois, mas estou aqui no meu papel, tentando me melhorar, tentando fazer o que eu posso para o outro. Devagarzinho a gente vai conseguindo, né? Um passinho de cada vez, às vezes um menorzinho, às vezes um pouquinho maior, e assim a gente vai. Às vezes dá um passinho para trás, para olhar melhor o que está acontecendo, né? A gente dá um passinho para trás. E é isso, gente. Não sei o computador. Então, muito obrigada. Alguém quer comentar alguma coisa? Fala nada de Chico e Kardec ser talvez as mesmas. Todo mundo olhando Fala, o tempo todo ele faz esse comparativo. O Odilon fica falando que talvez seja, e o Inácio afirma. Diz que são as mesmas pessoas. Domingos também confia, né? Mas assim, em nenhum momento ninguém é incisivo, porque eu penso também que isso não é o mais importante, que foi o que eu falei agora. Eu penso que isso não é o mais importante. Cada um trouxe seu exemplo, são dois exemplos maravilhosos e a gente deve seguir. Então é isso. Pena que não tem mais falando sobre Kardec, sobre filosofia. Claro, sem dúvida. Mas aí é isso, gente. Muito obrigada. É um prazer. Eu vou deixar vocês, então, nas ótimas mãos de Lena Duarte.
Não, ele Gente, eu vou pedir silêncio, por favor. Senão a gente não vai conseguir organizar aqui. Tudo bem? E Jesus, os amigos espirituais e o coração de Maria Madalena consiga nos orientar e nos instruir neste momento, para que eu possa transmitir para vocês o tema que escolhemos para o estudo de hoje. Também conto com a pulsação do coração de cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, para que a gente possa conversar a respeito do tema que trouxemos. Não é verdade? Agora vai dar. Já conseguimos, então, um técnico aqui de informática. Como é que é seu nome? Luciana vai olhar para nós que esse computador deu um baile aqui na gente. Em 30 minutos você fez de tudo. E o tema que eu trouxe para vocês hoje é leis espirituais. Eu já trouxe esse tema algumas vezes. Já trouxe também leis espirituais de responsabilidade pessoal, não é? Lembram disso? E hoje eu resolvi fazer uma mudança no tema que estou trazendo para vocês. Juntei com uma série de outras informações e um resumo bem bacana do trabalho que fazemos com o estudo das leis espirituais, com as palestras do Guia do Pessoa. Leis espirituais são leis e elas estão comentadas por vários setores da nossa cultura, das nossas sociedades, vários. A doutrina espírita também tem uma leitura sobre as leis, chamamos de leis morais, não é verdade? O Alcorão, o Torá, não é verdade? E muitos outros segmentos filosóficos comentam das leis espirituais. Mas lei é lei. Aqui tem um tanto de advogado, não é, gente? Quando se institui uma lei, é uma lei. Não é assim? Geralmente a gente anda até, vocês pensam bem, o livro do Código Civil brasileiro, desse tamanho assim, Janice, grandão, a gente vê os estudantes andando para baixo, para cima com eles. Marcelo, não é assim, Marcelo? E nem é obrigado a ele saber todas elas. Thaís acabou de também fazer o mestrado dela. E para nós é necessário que a gente aprenda e compreenda o que é uma lei universal, uma lei espiritual, uma lei divina. Que a gente diz, é da lei, é da lei. Nós conhecemos a lei de Deus? A lei espiritual? Vocês conhecem? Os 10 mandamentos da lei, conhecem? Vocês acham que são só aqueles itens da lei? Não? Então, ali tem 10 itens. Assim como a nossa Constituição, no princípio, tinha 800 e poucos itens. E a Constituição americana tem 200 e rege o país inteiro. A lei cristã tem 10 itens. E quem sabe a gente consiga o primeiro e o segundo. Sabe qual que é o primeiro e o segundo, Lázaro? Amai a Deus sobre todas as coisas, sobre tua alma e teu espírito. Esse é o primeiro. E o segundo é semelhante. Amai o teu próximo, fazei por ele aquilo que gostaria que fizesse por vós. Resume essas duas leis numa só. Exatamente. Jesus disse que isso resume toda a lei e os profetas.
Então, como que eu posso, diante de 2 mandamentos tão amplos, compreender o que é a lei espiritual? O que ela verdadeiramente rege para mim? Como que eu consigo entrar na compreensão da lei? Porque eu só sei que tem lei, não é verdade? Todos nós sabemos que tem uma lei. Todos sabemos. Queira ou não, uma parte de nós sabe que aquilo que nós estamos realizando tem a ver com a nossa limitação, com o nosso conhecimento do que é certo e do que é errado, primeiro para mim. Não é verdade? E depois para Deus. Faz sentido para vocês? Olha, as leis que nos olhos do ser humano não é julgada, não se cometeu nenhum crime, mas é muito aos olhos de Deus a verdadeira lei que nós infringimos e que aqui na Terra o ser humano não leva em frente. Sem dúvida. A lei é lei. Nós vamos falar disso quando tivermos oportunidade de leitura do texto que trouxe. Porque ela está presente dentro de nós. O guia diz que existe uma lei pessoal e a lei universal. Não é verdade? Você vem com a lei universal dentro de você e executa essa lei de acordo com a sua lei pessoal. Faz sentido? Não faz? Porque todo mundo sabe que existe uma lei, está escrito lá também, não matarás. Algum de vocês aqui violou essa lei? Sim. Não? Sim, muitas vezes. Às vezes Quase morri ontem porque vi um filmezinho sobre os pintinhos. Vocês viram? A seleção deles para poder crescer. Quase morri. Imaginei a gente também sendo selecionado, que estava meio assim, jogava num saco de lixo. Quem comeu carne hoje? E nem percebemos que matamos, né? Já não percebe mais, a gente compra o pacote no supermercado. Fabiana, comeu muito, né? Às vezes vem até sangrando e a gente fala, que lindo, que delícia. Não é? Não fui eu que matei, eu só como. Nós temos essa compreensão, não temos? E poucos de nós entendem o que é matar. Não é? Não tem. Ô, Vinícius, eu não consigo ligar o iPad aí. Você não consegue fazer ligar o iPad? Ué. Possível é possível. Pois é, essa é uma boa pergunta. Jesus comeu ou não comeu o carneiro da Páscoa? Ela falou, Jesus não comia carne? Não ouvi. Ele comeu ou não comeu o carneiro da Páscoa? O que vocês acham? O que você acha? eu acho que sim. Considerando o contexto da época. Ele vivia Chegou, as gente. É bastante difícil. Chegou o Salvador da Páscoa. Em tudo, eu convido a vocês a ficarem bastante incomodados com a lei. Exatamente por todas essas dúvidas que nós, tanto tempo lidando com elas, ainda temos. A gente não sabe se cumpre a lei ou se ainda estamos violando a lei. Tem horas que a gente faz todo o possível, o melhor de nós, e ainda estamos violando a lei. Como é que é isso, né? O que seria possível? Resolveu a Mas é só chegar. Eu ia fazer a mesma pergunta de sempre, né? O que vocês fizeram? Nossa, sempre a mesma. Todo lugar é a mesma coisa. Mas eu quero comentar
comentar com vocês que eu fui preparar esse estudo no domingo de manhã e geralmente eu acordo de manhã e faço uma leitura. Tem um lapisinho que fica dentro do meu livro e eu marco, ponho a data e quem já leu meus livros sabe que está bem riscadinho, não é isso? E eu li uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida, que é esse que eu estou lendo agora. E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que começar esse estudo lendo essa lição, uma lição pequenininha. Toda lição tem um pedaço numa página e na outra, não é? Essa só tem na primeira página. E fala de uma questão tão delicada, tão bacana de ser trazida para nós, graças a Deus vai ser. Então agora ele vai. Só luz. Eu só queria funcionar com Isso aqui é dela. Não é meu. O que se doa não é mais seu. Já doei para o Ismael, é do Ismael. Olha, gente, a lição 173, que chama Lição Viva. Leia para nós, Cícera, com aquela voz de locutora de rádio que você tem. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João, capítulo 6, versículo 60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento é primordial voltarmos-nos para Deus. Tornarmos-nos ao campo da divindade. Eu estou bem séria, né? Ao campo da divindade, Jesus apresentou a plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Vocês pensam bem, depois de uma lição dessa, como é que prepara o estudo? Não é verdade? Porque a lei espiritual, a lei divina, é exatamente o comentário de João. É um discurso duro de ser ouvido. Duro de ser ouvido. E ele pergunta, quem pode? Quem é mesmo que se abre para ouvir um discurso desse que diz que há uma maneira de nós religarmos? E em alguns momentos também disse para vocês, comentamos sobre a queda. E se alguém não entender isso, não tem importância nenhuma. Um outro momento podemos falar disso novamente. E ele fala que efetivamente é indispensável romper as alianças da queda. O que me separou de Deus para que eu pudesse e para que eu agora vivesse em estado de religamento, em busca de novamente me ligar a Deus. Para romper com essas alianças da queda e assinar o pacto de redenção. A gente vem falando disso há muito tempo, né? O nosso processo aqui, como humanos, é um processo de redenção. E é imprescindível seguir esse caminho, que é o caminho da luz. E Jesus diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais ainda, ele diz também que os artifícios intelectuais não bastam. Então, como é que eu ouço a lei? Mesmo sendo um discurso duro para mim. Podemos pensar assim? E foi assim que eu comecei a fazer o estudo
das leis divinas para trazer para vocês. E pus aqui a princípio que ela é chamada de lei espiritual, lei divina, lei universal, lei cósmica. E nós humanamente vamos dando e renomeando alguns destes aspectos até que possamos compreender o significado da lei. Ainda outro dia, convidei vocês também para virem trabalhar conosco no workshop sobre ordem e amor, lembram? E ordem é a mesma, lemos na mesma compreensão de lei. As leis espirituais ou leis divinas ou universais revelam a verdade, a força vital, são todas uma só, todas eternas. Todas elas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas. E para amar a Deus sobre todas as coisas, de todo coração, de todo entendimento, eu vou exercitar amando o meu próximo como eu me amo. Este é o exercício de encontrar de me conectar novamente com a força vital. E aí fazer o meu processo de redenção. Me ajustar à lei. Mas primeiro eu preciso compreender o que é que ela diz para mim, na instância que ela diz para mim. Até aí dá para entender? Se tiver alguma dúvida, eu estou trazendo um estudo, ele está aberto. O que eu falo, eu posso falar de outra forma, não é verdade? E nós podemos também incluir aquilo que vocês estão elaborando de compreensão. Então também diz aqui que são todas uma só, e elas são eternas. Lei não muda. Lei universal não muda porque nós todos fazemos um requerimento ou mudamos de coordenador, como acontece nas leis humanas. Não muda, não é verdade? Nós temos uma lei universal, por exemplo, a lei de autorresponsabilidade, que não muda. Não muda para mim, que sou Lena, para a Magda, que é Magda, para o fulano lá do outro lado do mundo, é a mesma lei. Tem algumas pessoas que professam outros tipos de crença, né? Então, eles ficam questionando as leis. Eu falo, olha, quando Deus fez, ele não perguntou a sua opinião nem a minha. Ele fez, né? Aí eu mas aí o que muda é a nossa forma de entender. Você entende de um jeito. Nós ainda, humanamente, achamos até que Deus fez leis. E trazemos a ideia que Deus é uma entidade pensante como nós que cria leis. As leis elas existem para nós. Nós, de terceira dimensão, temos as leis concretamente trazidas dentro de nós. É essa a compreensão que trazemos. Então, uma lei espiritual de autorresponsabilidade, alguém sabe o que é lei espiritual de autorresponsabilidade? Sabe, Lili? Qual que é a lei de autorresponsabilidade? É de eu me responsabilizar por toda escolha que faço Só escolha? Atitudes, pensam. Ampla lei, não é? Lei de causa e efeito, essa todo mundo sabe. Para todo efeito houve uma, para toda causa haverá um. Isso. Então, lei de justiça, lei da fraternidade, entre outras, são todas interligadas. Quando você aciona uma, certamente você acionou outras. E se você tocou numa lei, violou uma das leis, você violou todas as leis. Não há possibilidade de violar uma e manter a outra. A entidade espiritual violou uma, ela está em desordem e violou todas as leis, porque uma está interligada. Fala. Aí não tem habeas corpus.
Aí tem encarnação. Aí não existe a pessoa, só existe a encarnação. Sim. Então elas sobrepõem, expandem, definem umas às outras e conduzem a um resultado definitivo, um objetivo inevitável. Ela vai reunificar você, eu e todos nós com Deus. Com a liderança, vamos dizer assim, na linguagem humana. Ela vai me religar, vai me conduzir a Deus. Toda vez que eu der um passo em direção a uma das leis, eu estou dando um passo em direção a Deus. E se eu estou ligada, eu estou atenta a uma lei, eu também tenho outras ocorrendo no mesmo sentido que eu estou trabalhando com uma. Isso para nós, humanamente, não é a mesma coisa. Por exemplo, eu perguntei, alguém aqui já cometeu assassinato? Não. Não é verdade? Agora, alguém aqui já mentiu? Pode rir, então, se você contou uma mentira, você violou várias leis. E todas as leis sentiram a mudança daquela mentira que você contou. Isso, no ponto de vista humano, não é visto assim. Ah, eu faço isso, mas isso eu já não faço mais. Isso eu já não faço mais, já são passos na direção da reunificação. Mas são passos. Lena, a lei também me dá a oportunidade de ter um direcionamento para a minha jornada. Sem dúvida. Para a construção da minha jornada. Sem dúvida. E me dá a oportunidade do conhecimento também. Né? Como reunificação, e a gente falou aqui atrás que ela me religa a Deus, é a direção. A lei é a direção. Alguns, a gente às vezes vê muito dizer que Deus é amor. Amor é lei. Não é verdade? Deus é lei. Seria muito mais claro para a nossa mente humana que a nossa mente humana, ela tem seus limites de compreensão. Para nós seria mais claro dizer que ela é lei. Deus é lei. Mais do que Deus é amor. No caso específico da mentira, eu discordo. Você não infligiu a lei quando você mente? Não, eu acho que não é o infligir de leis mentir. Porque eu penso da seguinte maneira: essa realidade que a gente vive aqui não é a realidade verdadeira do universo. Então ela é uma mentira por si só. Então nós estamos sendo mentidos o tempo todo. Tá, eu não vou entrar nesse aspecto, porque eu estou trazendo a lei dentro de cada ser. Depois eu posso falar sobre isso mais adiante com vocês, quando a gente falar da lei da fraternidade. Pode ser? Pode ser. Porque você tem razão sobre uma ótica. Então, veja bem, se aqui nesse chão tem uma lei para ele, aqui em cima, numa outra posição, tem outra lei. Isso é da nossa condição nesse nível de ser. Depois disso, depois do espaço cósmico, não sei. Eu sei aqui. O que eu tenho de consciência é da lei que está vigorando aqui para nós. Mas você tem razão, tem outras leis. Ô Lena, quando eu pratico a lei, eu estou tendo consciência do que eu faço. Né? Às vezes sim. Você pode ter consciência de que está na lei, ou pode não ter consciência de que está na lei. Também você pode ter consciência de que não está, e pode não ter consciência de que não está. Isso varia, e a gente vai caminhando aqui e vai ver isso. Toda decisão, mesmo pequena, toda ação, toda atitude, estão diretamente relacionadas a uma lei ou mais leis espirituais. Tudo que você faz. Quando eu era criança, minha mãe dizia, a gente mentia, né, para enganar a mãe, porque senão apanhava, e ela dizia, Deus vê tudo. Nossa, que pânico que dá. Na verdade, Deus vê tudo. Às vezes
roubava a batatinha do prato do meu irmão, um pedaço do frango dele. Eu imaginava, Deus vê tudo. Eu ficava olhando. Será que Deus está vendo? Não é verdade? Mas toda decisão, pequena que seja, ela está relacionada a uma lei. Ou você está dentro daquela lei, ou caminhando para a observância da lei. Onde violamos ou desviamos dessas verdades, dessas leis,